Estamos começando mais um Sabor e Saúde, um programa do curso de nutrição da FIP. E hoje estamos recebendo a professora Fernanda Gondo, professora da casa, minha colega de trabalho, da aula do curso de nutrição, para conversarmos sobre hipertensão arterial. Mas antes, Fernanda, eu queria que você se apresentasse, por favor. Olá, eu sou a professora Fernanda, sou docente do curso de nutrição. Obrigada pelo convite, Thaís, é um prazer estar aqui. Bom, contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou docente aqui na FIB já há 7 anos, vou para o 8º ano já aqui na instituição e sou também nutricionista da área hospitalar já há 10 anos. Né? Então, também tem minha trajetória acadêmica, fiz meu mestrado, meu doutorado pelo Unesp de Botucatu, no programa de pós-graduação em fisiopatologia e clínica médica. É um prazer, obrigada. Eu que agradeço, Fer, né, a oportunidade de estar com uma pessoa aí que está na casa e que tem tanta experiência de trabalho e por isso também discutir esse tema, que é um tema muito importante. Eu sei que é muito falado, é muito trabalhado sobre hipertensão, mas eu acho que ainda as pessoas têm um olhar diferenciado para a hipertensão e não dá o devido valor ao controle, à importância, o que pode acontecer se você não tiver um controle arterial adequado, né, Fer? Sim, com certeza. Até a proposta desse tema, né, é bem interessante a gente colocar. Realmente, é um tema que as pessoas comentam muito, que a gente tem assim, uma abrangência muito grande de número de casos, né, na população, mas parece que nunca é demais falar sobre esse tema. Sim. Porque, né, visto as complicações que a gente tem decorrentes da doença, enfim, pelo próprio diagnóstico, pelo próprio curso mesmo da doença, eu acho muito interessante comentar sobre isso. Sim. Né? E as pessoas são mais... que é um grupo de risco aí para hipertensão, a gente pode assim dizer. Sim, existe esse grupo de risco, né? A gente sabe que a hipertensão ela está diretamente relacionada com a idade, então a gente tem a população idosa como um importante grupo, né? Mas também o que os estudos mostram é que a população mais jovem também está apresentando esse diagnóstico cada vez mais cedo, né? Até antes dos 50 anos de idade. Talvez mais, assim, de número, a gente tem uma proporção muito variável, né? Porque existe alguma diferença no que as pessoas referem. Então, existe a hipertensão que é autorrelatada, e aí a gente tem uma proporção aí em torno de 20% da população, né? Com hipertensão autorreferida. Sim. Esse número, ele sobe um pouco mais quando a gente tem alguns outros critérios para a hipertensão arterial. Então, chegando a 30% aí, considerando a população que tem sintomas, né? Sim. E que já fazem uso de medicação antihipertensiva. E aí você falou, né, das pessoas até mais jovens e até crianças, né? Nas últimas diretrizes fala muito da questão do adulto jovem, também crianças com aumento significativo, né, da hipertensão. Sim, é importante a gente destacar também outros grupos, né? Então, crianças e adolescentes que vêm recebendo esse diagnóstico de hipertensão. E também é um grupo populacional bem específico, que seria o das gestantes, sim, né? Sim. Que tem sido bem comentado até recentemente, né? Nas mídias, exatamente. Então, são grupos em que a gente tem o diagnóstico também de hipertensão arterial. Isso. E suas complicações. E as complicações, exato. Até na gestante, que é bastante sério, acho que depois é bom a gente pincelar também, né, dessa importância, como foi dito muito nas mídias, né, da pré-eclâmpsia, né, quando depois a Fer vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que essa hipertensão um pouquinho precoce tem muito a ver com o estilo de... Isso estou voltando a uma outra questão, né, mas o estilo de vida também é o que pesa bastante nesses grupos, não é, Fer? Sim, com certeza. Hoje também não tem como a gente não pensar que o estilo de vida ele vai influenciar o aparecimento de muitas doenças crônicas, né, que a gente trata de doenças crônicas não transmissíveis, na qual a hipertensão faz parte, né? Então, toda parte de alimentação, de estilo de vida, de atividade física, né, pode interferir, sim, no desenvolvimento da doença. Sim. E então, a gente fala que é assintomático, que não tem sintomas, né? Que você vai sentir alguma coisa quando ela estiver bastante elevada.
né? Então, é realmente isso? Como que a pessoa pode fazer esse acompanhamento para pegar precocemente essa alteração? Certo. Então, geralmente, por definição, a gente tem que a hipertensão arterial é considerada a elevação da pressão arterial de uma maneira sustentada. E aí, né, tratando de valores, ela tem que ser superior à pressão de 14/9. Na verdade, se ela for igual ou superior a 14/9, a gente tem o diagnóstico de hipertensão arterial, tá? Sendo assintomática, né, a gente acaba tendo alguns probleminhas aí, né, na questão do diagnóstico, né, e enfim, nos cuidados aí relacionados com a doença, né. Geralmente, a gente acaba tendo realmente um paciente mais sintomático quando, né, essa pressão realmente ela está muito elevada ou a gente já tem algum agravo da doença realmente. E as complicações? Acho que é importante comentar sobre isso, né? Então, por exemplo, aquele indivíduo que tem aqueles picos hipertensivos, ou enfim, né? Ou já é um hipertenso, usa medicação, mas por não mudar o estilo de vida, que é importante também, ele acaba tendo. Então, o que isso pode levar, né? O que leva essa hipertensão? Uma das principais consequências associadas com a hipertensão são, né, as doenças cardiovasculares, o aparecimento ou mesmo o agravamento das doenças cardiovasculares e as doenças renais, né? A gente tem aí como um grupo de doenças principais em que a gente tem o reflexo aí, né, da hipertensão arterial, mas a gente pode ter outras alterações que a gente fala que são associadas com os órgãos-alvo, né? Então, são as lesões em órgãos-alvo, que abrange, como eu já falei, né? O coração, os rins, o cérebro, os vasos, né? Que são as artérias, as veias. Então, a gente pode ter lesões aí decorrentes, talvez por uma hipertensão maltratada ou não diagnosticada precocemente. Sim. Né? E até a questão da importância do indivíduo manter a medicação quando ele é diagnosticado, né? Porque também tem muito isso. Para ele não sentir, ele às vezes esquece de tomar medicação, passa um tempo sem. Então, isso é muito grave, né? Com certeza. E tanto é que esse é um dos principais fatores que levam os portadores de hipertensão a apresentar algum tipo de complicação decorrente da doença. Aí, quando a gente trata de medicação, né, de consumo da medicação, de administração, a gente tem um problema associado com a não adesão ao tratamento, né, ao tratamento médico. Quando a gente fala de hipertensão, a gente tem um espectro muito grande, né, voltado para o tratamento. Então, ele pode ser farmacológico, que é voltado para o consumo das medicações, para o uso das medicações, e também o tratamento não farmacológico, né, que aí a gente tem mais voltado para a alimentação, para a dieta, né? E hábitos de vida de uma maneira geral. Como eu falo, é a mesma coisa do diabetes. Vamos pensar assim, mesmo que tome medicação, para ele ter um controle de sucesso, realmente prevenção de complicações, ele precisa mudar de estilo de vida, né? Com certeza. Não tem como alimentação, prática esportiva, então é importante, além de outros fatores, a gente fala assim, além de outros fatores, né, o sono, sim, o nível de estresse, N pontos importantes. Tabagismo, por exemplo, que é bastante na hipertensão, né? São vários fatores, na verdade, sim, né? Na verdade, assim, a gente tem que pensar que isoladamente a gente não vai ter uma eficácia, né? Se a gente pensar isoladamente nesses fatores, nesses possíveis fatores aí associados com o tratamento. E isso envolve não só a medicação, mas outros fatores que a gente mencionou. Sim. E para a gente, de repente, finalizar essa questão das complicações, eu acho que o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? Sim. E a hipertensão, ela está totalmente ligada a essas alterações. Então, é bastante importante que você tenha o hábito de aferir, né, essa pressão. Se você já é hipertenso, que você faça isso com uma frequência. Se você não é, pelo menos uma vez ao ano, que isso é a recomendação da última diretriz, né? Já é uma recomendação, mas que fortalece essa informação. Tá? Então, é importante ficar atento. E, como nutricionistas, não podemos deixar de abordar de uma forma mais profunda, né? Então, o que fazer com essa alimentação, né, Fê? Então, o que é preciso mudar? Isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que está muito atrelada com o cuidado com a doença,
é o consumo do sal, Sim. tá? Na verdade, mais especificamente, é o consumo do sódio, que é um componente do sal de cozinha, o sal que a gente usa na nossa rotina, né? Sim. É ele que está relacionado com o aumento da pressão arterial, né? Portanto, a gente tem que tomar cuidado com alimentos que são fontes de sódio, né? A gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, alimentos processados, né? Industrializados de uma maneira geral, vão aí aumentar esse aporte de sódio na alimentação. Eu falo que, às vezes, até o indivíduo ele reduz o sal, né? O médico orienta, o nutricionista orienta, mas se ele não controlar de maneira significativa os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que você compra, que você vai ver a lista de ingredientes, tem inúmeros ingredientes que você aí nunca nem ouviu falar e que tem muito sódio, porque o sódio é usado como conservante, Sim. né? De baixo custo. Então, ultraprocessado, tudo que você vai comprar, você vai comprar em uma embalagem. Até uma paciente me falou outro dia em clínica que ela falou, eu utilizo um franguinho empanado, mas eu faço na air fry, por exemplo, né? Eu falei, você compra em um açougue no mercado? Ela falou, não, eu compro desses congelados. Ela falou a marca, né? Então, assim, aí você vai olhar, então não é uma... Tudo bem, ela fez de uma forma adequada, mas o alimento ali em si, ele não é um alimento adequado. É um ultraprocessado, né? Então, por conta de todos os ingredientes para conservação e tudo mais. Agora, esse olhar nós temos que ter. Então, tudo que você for, de repente, um enlatado, né? Então, é importante ter bastante esse cuidado. E, às vezes, é um alimento que ele pode, ao paladar, não ser exatamente salgado. Perfeito. Mas, na sua composição, ele vai ter o sódio. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Né? Ele pode não ser exatamente salgado, mas ele tem o sódio na composição e é o sódio que acaba interferindo na pressão arterial. E as pessoas têm exatamente isso, né? Eu comi, não tá tão salgado. Então tá ok, né? Porque não tem a sensação paladar, exatamente, né, naquele alimento. E aí, inclusive, tem os alimentos que a gente pode utilizar para auxiliar no controle, né? Dessa pressão. Sim, hoje a gente tem algumas evidências, né, voltada, por exemplo, para alguns nutrientes, o potássio, por exemplo, que entra aí como um substituto do sódio em alguns alimentos, né, que está presente em alguns alimentos e que pode exercer algum efeito sobre a pressão arterial. Assim como outros, né, outros nutrientes, por exemplo, ou alimentos aí que a gente pode utilizar e que existe alguma evidência, por exemplo, os laticínios, também pela sua própria composição, né, assim, ser rico em cálcio, magnésio, potássio, vitamina K, então ele parece exercer também alguma influência. Se a gente pegar a parte de alimentação, né, a gente tem muita coisa voltada aí para alimentação, enfim. Existe alguma evidência de consumo de cacau também, do próprio café, mas assim, nada ainda muito robusto, né, para a gente ter alguma indicação mais prática. E é por isso que eu acho que o equilíbrio é importante, né? Porque às vezes a pessoa, ela vê em redes sociais, às vezes, um estudo falando, então, que o café é interessante, mas é um estudo, não é um consenso mundial para recomendação. Então, tomar cuidado com isso também, porque às vezes é um estudo muito né? Ele precisa muito pontual. Então, o que realmente é importante é você manter uma alimentação equilibrada, né? Quando a gente fala do potássio, é a ingestão de frutas, de vegetais verdes escuros, né? O próprio leite, um leite desnatado, isso eles reforçam, né? A questão da gordura, enfim, frutas diversas. Que é o que a maioria fala, nossa, isso não é novidade. Todo mundo sabe que comer frutas e vegetais é bastante importante, mas isso não quer dizer que as pessoas façam. Exatamente. Então, por isso que é reforçar isso, o quão é importante, porque a hora que você ouve falar, é bom para perda de peso, é bom para o intestino, agora é bom para hipertensão. Então, assim, você está fazendo uso dessas frutas, que na verdade elas não são semanais, elas são uma recomendação diária. Né? Sim. Quantas frutas? Então, é uma pergunta, quantas frutas você está ingerindo diariamente? E no almoço, no jantar, você tem aí um vegetal, uma salada, um legume. Então, é levar a pensar e começar do básico. Porque às vezes a pessoa, eu ouvi falar que tem um suplemento, tem alguma coisa que reduz, que auxilia, mas
antes de você colocar algum suplemento, você tem que avaliar se o básico está sendo feito. Exatamente. Senão... E hoje também, só reforçar assim, as informações, né, que a gente recebe. Então, tomar um cuidado, porque às vezes, né, surge algum comentário, porque tal alimento é bom para pressão. Sim. Mas realmente, qual é a fonte dessa informação, né? Será que é uma informação que está em consenso, assim, profissionais, né? Realmente tem alguma indicação, né? Tem algum respaldo científico por trás? Isso é muito importante. Porque às vezes até é complicado a gente comentar, mas às vezes até são alguns profissionais da área de saúde que estão falando, mas então assim, não, deixa eu confirmar, deixa eu procurar aí um profissional da área que eu possa, né, realmente conversar pessoalmente em uma consulta, seja no posto de saúde que nós temos aí os nutricionistas ou o médico, para ter uma certeza sobre isso. E essa questão de equilíbrio que eu falo é bastante importante e se torna fácil, porque essa alimentação é uma alimentação simples, Sim. Não tem muito segredo. E salientar a questão dos lácteos, né? Então, leite, derivados, como a Fernanda falou, desnatados. Com toda essa questão de que o leite inflama, houve uma retirada drástica desses alimentos. E é muito complicado, porque além do cálcio, que é importante não só para os ossos, mas para a parte muscular, inclusive do músculo cardíaco, você tem a questão do próprio potássio, outros nutrientes que estão nesse leite. Então, também tomar cuidado com isso. Se você tem uma intolerância, uma alergia, ok, você deve realmente pensar, retirar, enfim. Mas se não, é importante ser avaliado para que você mantenha essa ingestão, porque é bastante importante. Sim, com certeza. Um outro ponto, né, que a gente comentou sobre o potássio, eu colocaria algum cuidado para pacientes, por exemplo, que já são portadores de uma doença renal. Sim. Né? Então, a gente sabe que o potássio tem os seus benefícios, de repente, seus efeitos aí associados com a hipertensão arterial. Porém, quando a gente pensa em outras doenças, outras condições de saúde, ele acaba não sendo um bom substituto. Então, a gente tem que tomar algum cuidado em relação a essa indicação e ao consumo e às substituições também. E é por isso que você falou, onde eu ouço uma informação. Aí, por exemplo, vocês estão assistindo aqui, nós estamos falando sobre isso, mas você é um paciente com insuficiência renal e que aí que a Mafer falou, o potássio já não é tão bem-vindo. Então, não é porque você tem hipertensão. Qual é a outra? Aí você tem que confirmar com o profissional que te acompanha se para o seu caso é uma recomendação. Porque a hipertensão, ela vai realmente lesionar essa função renal, como a Fernanda falou inicialmente. Sim. Então, e eu ia te perguntar até do sal, né? Tem o sal light, então isso é importante falar, né? Isso é importante, né? Esse sal light que tantas pessoas comentam, né? Que a gente inclusive vê no supermercado, qual que é a diferença para um sal comum, né? É justamente a composição. Então, essa proporção de sódio, ela é substituída pelo potássio, né? Existe uma proporção aí diferente desses nutrientes. Então, em geral, acaba sendo uma proporção maior de potássio, né? De cloreto de potássio. Isso. E também tem que ser bastante usado com parcimônia para os pacientes renais. Sim, também. Não é porque... né? Não é o sódio, é o potássio, que o consumo ele deve ser elevado, né? Deve ser incentivado esse consumo elevado. Pelo contrário, né? A gente tem que tratar como se fosse, né, o consumo moderado, baixo a moderado. Sim. Né? Não exceder as quantidades aí, as recomendações que a gente tem. Sim, por isso que é muito importante que vocês busquem um acompanhamento nutricional personalizado, individualizado. O programa aqui, entre outras mídias, né, que levam informação sobre saúde, é um alerta, mas nunca é personalizado, porque tem que avaliar um a um. Então, busca acompanhamento. O nutricionista é o profissional que está, assim, com uma carga aí de conhecimento para te auxiliar em relação ao seu quadro, tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente tomar cuidado com as informações, né, sem esse respaldo do profissional nutricionista. Sim, né, Fer? Com certeza. E a hidratação, né? Podemos esquecer também da hidratação, em relação à hipertensão. Então, são vários pontos. Aí, vocês sabem da importância da hidratação. Então, olha, de novo, reforçando essa informação. Então, a mudança do estilo de vida, a prática esportiva que reduz a hipertensão, né? Em muitos casos, reduz a medicação, a carga de medicamento. Até se tiver uma pré-hipertensão, ele consegue até
reverter esse quadro e Também. retirar a medicação. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas entra como uma medida não medicamentosa, que a gente fala que realmente tem sua eficácia aí, né? Isso, comprovada. Principalmente nesse estágio que Exatamente. antecede, de fato, a hipertensão arterial, que é pré-hipertensão. Exatamente. Fernanda, em relação às gestantes, né? A gente comentou inicialmente que é extremamente sério também. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse assunto. Certo. Então, na gestante, a gente tem o termo de eclâmpsia, né? Ou pré-eclâmpsia, que é essa hipertensão que vai acontecer e vai ocorrer durante o período gestacional, tá? E que pode trazer aí alguns agravos, né? Não só para o bebê, mas também agravos maternos aí, e que também tem sua relevância, né? Visto que durante esse período, até um número considerável de gestantes, né, recebe atendimento médico, internação hospitalar, né? Então é interessante a gente tomar cuidado, ter alguns cuidados nesse público especificamente. E acho que é importante também que fique muito atento à questão do peso, né? Antigamente não se pensava muito, aí a mulher engordava, né? Como a gente falava, comia por 2. Hoje em dia, não só pela questão da alimentação, da nutrição do bebê, mas inclusive pela hipertensão, né? Com certeza. As recomendações que a gente tem para a hipertensão de uma maneira geral, e que aí a gente ressalta o controle do peso. Não somente para a gestante, mas para outros públicos também, né? No controle da doença, a gente tem como um fator muito importante, né? Que vai interferir aí no quadro de hipertensão arterial. E como a gente vê também nas últimas diretrizes para a obesidade, que seja importante a perda de peso, não se referindo àquele ideal e perfeito, mas um peso que você conseguir perder, né, 5, 10%, você já consegue um resultado significativo no controle de várias doenças, tá? Até porque seja uma perda real e palpável, né? Sim. E que não seja uma coisa impossível de se fazer. Então, busque essa perda de peso também. Que fique a dica, né? Todas essas informações, se você já teve alguma alteração em algum momento, que você realmente busque acompanhamento. Eu acho que discutimos aí os pontos mais importantes, né, Fê? Sim, então, com certeza. E eu agradeço muito a sua presença. Né? Eu que agradeço, Thaís. Assim, nunca é demais falar sobre esse tema. Eu acho que a gente tem tantos casos hoje em dia, né? Um número de casos muito grande dessa doença, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de informação para a população, né? Até como um alerta também para tomar cuidado com os casos assintomáticos, se já tem algum histórico também, levar em consideração isso, né? Enfim, procurar sempre o serviço de saúde, um profissional, para estar fazendo o acompanhamento, né? E aí também para receber um diagnóstico adequadamente também. Porque realmente é extremamente séria, né? É uma doença extremamente séria. Então, que possamos estar juntas em outros momentos aqui no programa, com certeza. Tá? E agradeço muito. E finalizamos mais um Sabor e Saúde. Obrigada pela audiência. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais e até o próximo programa.